A ditadura civil-militar brasileira, que começou em 1964 e que durou mais de 20 anos, teve como características a luta contra os chamados subversivos, geralmente militantes de esquerda ou aqueles que contestavam o regime. Mas a perseguição do governo não foi somente no âmbito das ideologias políticas. Muitas pessoas foram perseguidas e tiveram problemas por afrontarem os bons valores e a moral da família cristã. Daí, muitas vezes, se tira a errônea ideia de que a Igreja Católica apoiou a ditadura brasileira. Embora muitos de seus membros, principalmente antes e logo após o golpe, estivessem do lado dos militares, não faltam exemplos de religiosos e de associações ligadas à igreja que fossem contra o regime militar, inclusive auxiliando movimentos de luta armada e pessoas perseguidas pelo governo. Neste vídeo, veremos exemplos que corroboram essa ideia. De 1962 a 1965, realizou-se o Concílio Vaticano II, uma tentativa da Igreja de discutir novas questões e se adaptar ao mundo moderno. Uma das resoluções desse concílio foi a de que a Igreja deveria se aproximar mais das classes populares. Para adaptar as resoluções do concílio à realidade da América Latina, foi convocada a Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em 1968. A partir desses movimentos eclesiásticos, começaram a ser criadas associações religiosas no Brasil que buscassem estes objetivos, e muitas dessas acabaram entrando em choque com a ideologia oficial do governo militar. Além das associações criadas nesse contexto, muitas das que já existiam ganharam novas perspectivas, geralmente se posicionando à esquerda neste contexto político. São os casos da Juventude Estudantil Católica e da Juventude Operária Católica. Os líderes desta última chegaram a ser presos e perseguidos nos anos seguintes ao golpe. A perseguição política levou o grupo à clandestinidade. A Juventude Operária Católica e seu quadro para adultos, a Ação Católica Operária, vão ser a base da criação da Pastoral Operária, um movimento de conscientização da classe trabalhadora que tinha como base a teologia da libertação e que vai ter uma posição veementemente contra a ditadura militar. Outro grupo importante neste contexto foi a Juventude Universitária Católica, que já existia desde 1950 no Brasil. No final dos anos 50 e início dos anos 60, o grupo começou a ter cada vez mais integrantes questionadores e de esquerda, como Plínio de Arruda Sampaio, futuramente deputado federal e que chegou a ser presidente da associação. Com o grupo se posicionando cada vez mais ideologicamente à esquerda, houve problemas com as autoridades católicas brasileiras, o que levou os integrantes mais radicais do grupo a sair e fundar a Ação Popular, em 1962. A AP se definia oficialmente como um grupo socialista e que tinha práticas como a conscientização da classe operária nas fábricas, chegando a indicar que seus membros passassem a trabalhar nesses locais. Foi duramente reprimida e teve muitos membros perseguidos, torturados e mortos pelo regime militar. Um grupo criado em pleno regime militar foi a Comissão Pastoral da Terra, muito ativo ainda nos dias de hoje. Tem por objetivo lutar pelo direito da agricultura familiar, dos poceiros, dos indígenas e dos trabalhadores rurais que são ameaçados pelo avanço do latifúndio. Seus objetivos entravam em confronto direto com os interesses do governo brasileiro durante a ditadura. Segundo dados da própria CPT, mais de 1.500 trabalhadores rurais foram assassinados entre 1962 e 1989, comprovando o apoio dos militares e as vistas grossas às ações dos grandes latifundiários. Podemos apontar também alguns nomes importantes que, de dentro da igreja, lutaram contra a ditadura militar. Dom Paulo Evaristo Arns é um deles. Foi bispo e arcebispo de São Paulo entre os anos 60 e 70. Destacou-se por sua luta política contra as torturas praticadas pela ditadura, para que documentos não fossem eliminados e também a favor do voto, no movimento Diretas Já. Coordenou o Projeto Brasil Nunca Mais, onde sistematizou informações de mais de 1 milhão de páginas contidas em 707 processos do Superior Tribunal Militar, revelando a extensão da repressão política no Brasil. Os frades dominicanos Tito, Beto, Osvaldo, Fernando e Ivo têm sua história contada pelo filme Batismo de Sangue, baseado no livro homônimo e que conta como eles auxiliaram a Ação Libertadora Nacional, grupo de luta armada contra a ditadura, liderado por Carlos Marighella, e foram perseguidos por isso. Frei Tito, sendo muito torturado pelos militares que buscavam informações sobre Marighella, acabou cometendo suicídio anos depois, traumatizado com os horrores que passou. Frei Beto auxiliou muitos perseguidos políticos organizando um esquema de fronteira no Rio Grande do Sul, para que fugissem para o Uruguai e para a Argentina.